Olá, estamos iniciando mais um podcast Papo de Prevenção e eu sou o Davi Tavares. E eu sou o Ferraz Júnior e juntos nós somos Guardiões da Prevenção. É isso aí, iniciando mais um podcast aqui no Pod na Rede. Isso aí. Lembrando das nossas redes aí, se inscrevam no Guardiões da Prevenção no nosso YouTube. Siga a gente lá no Instagram, @guardiões2_prevencal. E também agora acompanhando a gente aqui pela live do nosso TikTok Guardiões da Prevenção. Lembrando também dos nossos parceiros Ozaki Estamparia, que fornece essas camisetas, esses bonés aí que também estaremos sorteando novamente hoje. Daqui a pouco a gente passa mais um pouquinho sobre a promoção. É isso aí. Certo, Davi? O que você espera do nosso podcast de hoje? Olha, eu quero primeiramente aí uma boa noite a todos que estão ao vivo conosco, né? Justificar aí o nosso atraso, né? Tivemos uns problemas técnicos aí, mas já estamos ao vivo aí no ar. O podcast de hoje vai ser meio polêmico, hein, Ferraz? Eu acho, hein, meu? Eu acho. Acho que o convidado é light. Mas é um bate-papo legal, eu acredito que vai ser, como todos os outros, maravilhoso. Eu sou tranquilo, não tem petista aqui. E o nosso convidado de hoje é graduado em Direito, cristão conservador, eita glória, militar da reserva e patriota, benção, né? Eleito com 4.033 votos pelo partido do PL. Olha só. É ele. Será que o pessoal conhece ou não? Ah, eu acho que sim, hein? É o nosso vereador Kleber Ribeiro. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado aí Kleber, pela oportunidade. Seja muito bem-vindo, é uma honra. Muito obrigado por nos atender. Sei que você está um pouco enfermo aí, né? Tem uma corrente de oração aí orando por você, para sua restauração e recuperação. Tá certo? Seja muito bem-vindo e muito obrigado que mesmo assim meio debilitado fisicamente aí com a saúde, mas está aqui prontamente atendendo nosso pedido, honrando o compromisso. Muito obrigado. O senhor está honrando com a sua palavra. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. É isso aí. Eu agradeço o convite, é muito bom, pô. Falaram que era para falar mal do Lula, eu vou até doente. Essa foi bacana. Boa, já começou, né? Já é isso aí. Já começou, né? E é isso aí. Para iniciar aqui a nossa pergunta de praxe aqui, normal a gente fala, o senhor fala um pouquinho da sua vida pessoal, o senhor é de Guarulhos, sua trajetória, onde surgiu o estalo aí para entrar na vida política. Fala um pouquinho da sua Mas pessoa. a indignação, né? Fiquei bravo com as coisas que estavam acontecendo, tudo dando errado. Eu falei, eu fiquei mais... Foi o que? 2020? 2020 mesmo que eu comecei a atuar mais, gravar mais vídeos, né? E o pessoal sempre dando muita atenção, indo junto. O pessoal que é patriota me levantou e eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade que as pessoas me deram. Foi uma batalha muito árdua, mas eu lembro que no momento mais difícil assim, que eu achei que não iria ter uma legenda, quando eu achei que não ia dar, eu fui para a igreja e o pastor falou, você quer que eu ore por você e apresente você como candidato? Eu falei, não, pastor, não era nem a campanha ainda, não, pastor, pode ficar em paz, eu tô aqui para que Deus fale comigo. E no final a gente foi orar, né? Teve a oração final e falou, o pessoal que quer uma oração vem aqui na frente, eu fui, rapaz. Aí eu lembro disso, eu não vou esquecer nunca. Veio uma irmã que eu não conheço, chegou em mim e falou, filho, desde que você chegou aqui eu tinha uma mensagem para você e você vai passar por uma grande dificuldade, 40 dias de muita luta, mas Deus vai te dar uma vitória e vai ter uma marca que Ele vai deixar na sua vitória e você vai estar aqui quando essa vitória acontecer. E no dia da eleição, bem no dia, eu estava lá na igreja. E a gente ganhou com 4.033 votos, 33 é a idade de Cristo. Olha só. Então, até isso realmente Deus honrou. Então, Deus sempre honrou, né? Deus sempre... Eu lembro disso, que nós estávamos em uma reunião discutindo como que seria algumas coisas na campanha. A gente sempre começava orando, entoava a Deus um louvor. E teve um cara lá, um coronel que estava lá, e ele pegou e falou assim, foi rodando, eu dei um discurso motivacional, todo mundo forte, aí esse coronel falou assim, você tem que decidir se você quer ser pastor ou político, porque você vai ser o Daciolo, tá falando que vai ganhar, mas não traz solução. Aí o cara teve 400 votos, pô. Ele tava querendo me ensinar a fazer campanha. Já pensou? Impressionante, né? Ele perdeu 400... Então,
E eu falei para as pessoas que meu chefe de campanha era Deus. Eu não tinha um organizador de campanha. A campanha foi organizada, foi por aqui, né? Muita oração. E eu falei para ele, ó, meu pai é pastor, é militar, mas é pastor. Pastor é uma profissão, não é uma profissão, mas pastor é muito mais honrado do que político. Com certeza. Porque pastor é uma missão, é sacerdócio. Sacerdócio. Então, eu não desrespeitei Deus no início, no meio, e não vou abandonar Deus agora, no momento da vitória. E eu descobri que a dificuldade maior não é vencer a eleição. A dificuldade maior é se manter pós-eleição num ambiente que muita gente já não tem mais alma, não tem coração e não se importa com as pessoas, só se importa com o cargo. Vira uma disputa, né? Então, num ambiente que você não se importa com o cargo e só se importa realmente com as pessoas, é muito difícil. Sabe o que é interessante, Ferraz? Começar o nosso podcast falando do Senhor. Eu tenho propriedade para falar, né? Eu sou capelão, né? Eu sou capelão militar desde 93, então eu posso falar com propriedade. Esteve aqui outras pessoas, como Biriba, o delegado Mesquita, e eu falei a fala para ele, e eu falo essa para você. Estar na política hoje, estar exercendo a função, o cargo que você está exercendo, eleito pelo povo. Eu fiz essa pergunta. Você se considera eleito pelo povo ou eleito pelo Senhor? Eu me considero eleito por Deus primeiro. Então, é isso que eu falo. A eleição, quando ela vem do Senhor, se torna mais difícil ainda, né? Porque você leva uma bandeira política e você leva uma bandeira espiritual, uma bandeira representante de cidadão do céu na terra, né? E isso faz com que nós tomemos muito cuidado, justamente por causa do nome do Senhor, né? Fazer uma comparação, se você quer ser um pastor ou ser um político, tem como. Eu prefiro ser pastor. Não, e a pergunta não cabe, porque fala do inimigo, não, mas todo pastor ele é político. Então, assim, se torna as duas coisas. Por quê? Se torna pastor, porque o pastor que está pastoreando as ovelhas ali, ele tem uma política. Qual que é a política dele? A política da salvação. Preparar um povo para que esse povo, né, na fé que é pregada, né, pelos evangélicos, pelos cristãos evangélicos, um dia ir partirmos por uma cidade celestial. E lá só entra o quê? Cidadão do céu. Então, assim, ele se torna um político também, mas é uma política espiritual. E isso faz com que você foi vocacionado pelo Senhor para exercer a sua função como vereador no nosso município, eleito pelo Senhor e escolhido pelo povo, né? Para fazer a vontade do Senhor. Isso requer de você, eu imagino, um cuidado muito grande. E o que me admirou em ter dito para nós que tudo que você faz é baseado na oração. Quem tem uma vida baseada e pautado na oração, meu irmão, vai ser acharcado, vai ser apedrejado, né? Vai ser hostilizado, vai ser perseguido, porque isso já aconteceu com vários cristãos antes de nós, né? Quem somos nós, né? Então, assim, é uma bandeira muito forte, essa bandeira cristã que você leva dentro da própria vereança aqui no nosso município. E sabe o que é engraçado? Eu até falo pro meu pessoal, né? Eu acho que daqui devo ser o pior cristão que tem, cara. Eu acho que Deus é muito bom comigo, não tenho motivos para falar assim, ó, Deus me escolheu porque eu sou bom nisso. Não, cara, não. Falho muito como cristão, até em palavras, agora não em ações. Sim. Como vereador, foi onde Deus me colocou, eu não falho. Sim. Com o povo eu não falho porque Ele me escolheu. Certo. Quando me chamaram, tem um irmão da igreja que tá precisando, era 10h30 da noite. 11h40 eu estava no hospital, lutando por ele. Quando é caso urgente, chega para mim, eu corro, independente de onde eu estiver, compromisso que se é caso, para o munícipe eu vou. Então, eu tenho doado parte da minha vida e meu pai olha para mim e fala assim, ele vê o quanto é desgastante, ele fala, rapaz, se eu soubesse que você ia estar desse jeito, eu preferia que você tivesse perdido a eleição. Porque veja só, eu lembro no dia que caiu, lembra quando caiu na cidade a eletricidade? Sim, que deu uma pane geral. Deu aquela pane porque apagão. Tava com água, chovendo demais. Foi uma quinta-feira. E o HMU foi, eu acho, não, foi na quarta, sabe por quê? Eu vou explicar porque foi na quarta. Teve uma que foi na quarta, não sei se... Então não foi a mesma. Porque eu tava na sessão e eu saí da sessão junto com o delegado Mesquita
coloquei uma bota, eu estava com um terno, colocamos aquela bota de água e fomos para as ruas ajudar o povo. Sim. Eu lembro que naquele dia a gente abriu lá, chamou... Eles estavam esperando por uma ambulância lá do SAMU, tinha umas 5, 6 horas. Eu e o delegado, a gente começou a ligar e o povo foi lá. Olha aí, que bacana. E eles foram Mobilizou lá. o povo, né? O SAMU foi, entrou, a gente ajudou a tirar aquela senhora de lá de dentro, né? E aí eu fui pro HMU. Quando eu cheguei no HMU, a gente deixou ela lá, tudo certinho. A gente tava fazendo a fiscalização, não tinha luz. E tava tudo parado no hospital. Os médicos não estavam atendendo, ninguém atendendo. E eu olhando aquela coisa assim, cara, cadê? Quer dizer, se acabou a eletricidade, parou? Não deixar todo mundo morrer? Cadê o gerador? Então, cadê o gerador? Não tava funcionando o gerador. Então, vamos lá. Fui até os médicos, porque a administração não queria me escutar. Até os médicos falei, doutores, eu sei que tá ruim, não tem sistema, mas tem gente que tá aqui, que tá com problema. Tem como vocês atenderem mesmo nessa situação? E os doutores que estavam parados, falaram, vão pra cima. Olha, eles começaram bacana. a atender, né? E tinha uma moça que tava numa situação que ela tava tentando respirar e ela não conseguia. E aí, isso é pra contar a história. Aí veio a enfermeira e falou, eu não posso fazer nada, tá sem eletricidade. Então tem sempre essa pessoa, cara. Tem sempre essa pessoa. E eu peguei ela, coloquei dentro do carro da Câmara e levei para um outro hospital que estava com eletricidade. E o doutor, foi assim, cara, ela chegou e já colocaram ela para fazer a inalação, porque mediram a saturação dela, estava baixíssima. Tá. E o doutor falou assim, parabéns aí, vereador, porque mais uns 10, no máximo 15 minutos... Ela viria a óbito. Eu tenho certeza que ela ia morrer. Olha só. Ia faltar ar, né? Sim. Ele falou com a gente, tanto é que a gente tem o contato dessa moça. Aí eu cheguei na Câmara, falei dessa situação, o vereador do PSOL, Edmilson Souza, foi falar que era motivo para investigação, porque eu coloquei uma munícipe dentro do veículo oficial da Câmara e que eu deveria ir para um conselho de ética, por conta que a gente ajudou a salvar uma pessoa. Certo. Essa aí é a esquerda, cara. Né? Você tá num ato de extrema necessidade, né? E aí, tem aquilo, né? A pessoa tá morrendo, eu não vou ajudar? Sim. Eu não vou ajudar porque não, é estado de necessidade. Até para isso existe a legalidade, né? Quer dizer, eu posso matar no estado de necessidade, mas eu não posso salvar uma pessoa. É complicado, né? Fica difícil, né? E aí, esse cara produz fake news falando que eu chamei funcionário público de vagabundo e tem professora que cai, pega isso e acha que ele é o protetor do funcionário público. Sendo que o cara não tem humanidade. Se nós trabalhamos dentro de uma verdade, né? A mentira cai por terra, né, irmão? Então acho que a nossa bandeira que nos blinda aí é a verdade, né? Então, por exemplo, você está falando uma coisa interessante, que você chegou no hospital HMU, e nesse momento você foi lá e convocou os médicos todos viram e vieram te atender. Poderia ter sido o contrário, os médicos falaram assim, não, nós não vamos atender, nós não vamos... Não é isso? Seria uma coisa assim, fazer uma crítica, fazer uma coisa... Não, você está elogiando os médicos, os doutores. Estou elogiando. Está elogiando os médicos. No dia crítico, eles ajudaram. Eles estavam lá. Mesmo sem energia, os médicos do HMU aí, nesse plantão citado pelo vereador, foram lá e atenderam prontamente lá as pessoas que estavam necessitando ali de um auxílio médico, né? Isso é muito bacana. Então, assim, às vezes a gente só critica, a gente fala, né? Critica, mas numa ação como essa, pode ter certeza que eu também faria o mesmo. Aí o professor Rômulo falou que a gente não trabalha. Ele é do PT. Falou que eu não trabalho. A gente tem mais de 1.700 pedidos lá. Certo. Árvore, pedindo para recapear a pista, pedindo por melhorias dentro de unidades de saúde, de escolas, porque eu faço fiscalização e eu coloco tudo. Eu sou muito chato nesse aspecto. E tem dado frutos porque o prefeito tem atendido e melhorado esses locais que a gente passa fiscalizando. Então ele é um cara que foi lá reclamar que eu não estou trabalhando. Vocês sabem quantos ofícios ele fez? Vê lá. Né? Tem um vereador aí que tá com 33 ofícios, o Edmilson, falou que eu não trabalho, eu tenho 1.700, juntando tudo, né?
Então, fica feio, cara. Porque a gente sabe realmente quem trabalha ou quem não trabalha. E as redes sociais têm esse poder, né? Tanto para levantar como para derrubar. E até voltando para a parte educacional, como a gente tem um trabalho também que a gente trabalha nas escolas, a gente ouve muito bem algumas gestões falar que o senhor está sempre presente lá, fiscalizando. Então aproveita aqui o momento para dar um recado aí para as professoras, para a direção, que sempre acompanha a gente aqui. A diretora... ela pediu pra gente não expor o rosto dela, mas ela é uma boa diretora, né? Excelente. E a gente fez uma moção, né, pra elogiar o serviço dela. Olha que bacana. Porque eles têm dados lá, planilhado, tudo certinho, de quantos quantos alunos precisam ainda ser alfabetizados, quantos não estão, não silábicos, aquela coisa, minucioso do desenvolvimento. Mas não é só da escola, é da região dela, né? Não é só da escola, é da região toda dela, não é isso? Ela tem a escola inteira, na palma da mão. Eu cheguei em outras escolas, ninguém tem isso, cara. Nem conhece a escola? Não tem, ninguém tem uma planilha, daquele jeito, eles tentando mostrar pro professor que... Aí, veja só, ela tá lutando e os professores dessa escola em específica, eles dão aula para uma turma. E é uma turma do começo ao final. Não são troca de professores, porque são crianças, né? Vai do primeiro, educação infantil. Então, eu cheguei na escola, fui muito bem atendido pela diretora, pela vice. Elas apresentaram a escola, mostraram tudo para mim, impecável. Uma educação, falaram que gosta do trabalho. Eu expliquei para ela o caso dos 2%. E aí eu tô passando, e aí tem um pessoal lá, opa, tudo bem? Aí, bom dia, né, ô Bernardo? Aí a pessoa fala, dá bom dia pra vagabunda? Porque a gente é funcionário público, a gente é vagabundo, segundo você. Você chamou a gente de vagabundo. Eu falei, que isso? Quando é que falei isso? Aí pegaram uma fala desconexa e colocaram como se eu estivesse xingando todos os profissionais. É importante. É importante você olhar para a câmera e dizer para toda a classe aí de professores, né? A classe trabalhadora. É mentira, porque servidor geral. Dos servidores no geral, porque minha mãe é servidora, meu pai é servidor. Você jamais xingaria seus pais, né? E tipo assim, quando eu xinguei, eu estava sendo... Eu não xinguei na realidade. Se você for pegar minha frase, tá ali. Olha, eu fui xingado de gritos homofóbicos, me chamaram xingaram meu pai, minha mãe, depois falaram que meu pai fazia coisa e eu aprendi com meu pai a ser, né? Poxa, aí a homofobia pode, eu não posso nem falar o que eles falaram aqui porque eu vou ser processado. Vocês estão entendendo? Sim. Aí beleza, eu não posso falar. Aí eles estão falando e eu falei o seguinte, esses 2% é muito pouco mesmo, e eu fico triste por esses 2% para os trabalhadores que realmente, para os servidores que realmente estão trabalhando. E esse sim, não por gente que é vagabunda, porque eles que estavam lá na tribuna, lá na plateia, estavam me ofendendo. E eles são sim, aquele pessoal estava fazendo greve enquanto todos aqui estavam trabalhando. Em horário de serviço. Em horário de serviço, me ofendendo, me xingando. Então, eles não estavam praticando ali um ato de liberdade, porque é o seguinte, se pode me xingar, eu vou lá na frente do Supremo xingar o Alexandre, com as mesmas palavras que eles me xingaram. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser preso. Então, não pode ir pra o cara ofendeu o filho do Alexandre de Moraes lá e foi investigado. Teve conta bloqueado. Agora, os caras podem xingar com grito homofóbico, com uma parada de coisa errada e eu não posso falar nada. E aí eu fui lá e eu botei o dedo na cara do sindicalista que colocou uma placa fazendo alusão a que eu e meu pai faz com um homem. Aí eu fui lá e falei, você é sindicalista, é vagabundo e rouba dinheiro do povo. Você não faz nada. Direcionou a ele. Direcionei a ele. Ele pegou isso daí e falou que eu falei pra todo mundo. Eu falei que ele é vagabundo, porque ele me ofendeu. Se ele fosse homem, ele não teria feito aquilo, porque eu não tava ofendendo ninguém. Entendi. Aí pirraça, e meu pai não criou um monge, entendeu? Meu pai é pastor, mas ele não me fez monge. Tem sangue nas veias, né? Entendeu?
É aquela coisa, falou, deu, vai tomar. É a mesma coisa, os petistas lá falam, nossa, o Kleber arruma confusão toda sessão. Pô, toda sessão os caras tá brigando comigo, eu não sou retardado e não brigo com a parede. Né? Eu não vou lá provocar. Aí eu sou provocado e eu tenho que ficar quieto? Quieto não, pô. Eu não fui eleito pra ficar quieto, eu fui eleito pra brigar pelo povo. E todos que estão lá, que muitos que são contra mim, eu tenho um serviço que eu fiz nesses 5 meses, que se você for pegar o mandato da vida inteira dos caras, eles não fizeram o que eu fiz em 5 meses. Essa é a realidade. Entendi. O que o Geraldo Celestino, que é o líder do governo e suplente, fez? Além de me desrespeitar, o que ele faz? Quantas fiscalizações ele fez? 8º mandato dele, né? Sei lá quantos mandatos. Ele falou que tá lá desde 93, um negócio assim. Uma lenda. Ele é uma lenda. Mas é por isso que eu disse pra você, ô Leônidas, você para de arrumar essas confusões aí, meu irmão. Você tá envolvido num monte de... Eu tenho certeza que os seus eleitores esperam de você, né? Os seus eleitores esperam isso do senhor, né? Colocaram lá pra brigar por eles e pra bater de frente. E pra fazer as fiscalizações. E o que, infelizmente, deixa o cara bravo é que ele já veio me pedir, o Geraldo Celestino já veio me falar, vereador de Guarulhos, já veio me falar para não ir em unidade de hospitalar, né? Que eu não vou falar qual foi a unidade, porque tinha um médico que é amigo dele. Entendi. Quer dizer, se o médico amigo dele estuprar alguém, a gente não vai fazer nada? Não, porque é amigo do Geraldo Celestino? Você sabe que eu entendeu? Se ele não vai pra unidade, se ele vai, a gente tem que ficar de boa. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando a posição do prefeito diante disso, porque ele tem que trabalhar com as duas esferas, né? Esquerda e direita, e ainda o centrão. Imagina pro prefeito. Não, o prefeito atende todos os meus pedidos, então, ele é muito bom comigo. Não, tô dizendo assim, no geral, no âmbito geral, né? O prefeito Lucas aí, né? Sempre a gente manda um abraço pro Lucas, porque, né, a forma que eles conduziram ele, o Santiago, o Thiago Surfista, da forma que eles conduziram a eleição, que eu estava muito próximo a eles ali, vendo, né? Observando tudo, como eles trabalhavam, eles se dedicaram muito na campanha. Eu fico imaginando ele atendendo, tem que mediar isso, né? Direita, esquerda, chega vereador, fala uma coisa, chega outro, né? Imagina ele na condução de uma grande metrópole que é o nosso município de Guarulhos, né? Se todos, eu acho que um dia, isso aí é um sonho que nunca vai chegar, se um dia todos os vereadores, todos os políticos, né, eles pudessem, né, trabalhar num consenso pro bem da sociedade, do bem da população, saber que o seu trabalho é bom, pô, pode contar comigo, eu vou te apoiar, e não ficar procurando uma forma de puxar o tapete do outro para derrubar o outro. Eu acho que você foi... Pô, você tem 25 anos, é 25 anos. Na minha vida eu fiz puxando o tapete de ninguém, Deus tem me abençoado. Então, você é jovem, você tem 25 anos, imagina para um político experiente, que acho que muitos políticos experientes não tiveram 4 mil votos como você teve. Não, o Geraldo, a única coisa que ele sabe fazer lá na Câmara é ficar falando da minha rede social, que eu faço para me aparecer. É porque a sua rede é forte, né? Eu faço pelo povo. Né? Agora eu pergunto, o que ele faz? Entendi. Tipo, o que o cara faz? Mas você tem um bom relacionamento com algum de outro partido, ou que seja da esquerda, que saiba... Da esquerda nenhum. Então, eu não gosto nem de conversar, cara. Mas se vir conversar... Teve um episódio aqui que dá pra falar... Não, tem um episódio aqui que dá pra conversar. Me chamaram pra... eu nunca fui, mas me chamaram pra ir comer. Certo. Tomar um negócio... Eu não bebo, né? Não bebo cerveja, não bebo nada. Certo. Aí, beleza. Cheguei num local, aí tava lá o Guto, o Edmilson, tava uns caras de esquerda lá, eu falei, chamaram no lugar errado, pô, entendeu? Mas será que não chamaram justamente pra dar aquela... Não, e não adianta, pô, fiquei lá uns 20 minutos e era alfinetando ele lá e ele me alfinetando aqui, não dá. Agrióleo. Agrióleo, não dá. Aí, pô, nunca mais. Aí, vamos lá, não. Ele vai estar lá? Vai, não vou. Porque não é aquela coisa. Eu não sou amigo da pessoa. Entendi. Entendeu? Estão querendo me ferrar. Você é amigo de quem quer me ferrar? Isso é uma postura, todo dia, toda sessão me pedem conselho de ética. Eu vou ser amigo do cara, pô. Entendeu? Não dá. É uma palhaçada. É a sua postura, né? E dentro desse contexto aí que você falou, você tinha uma ideia, né, antes de adentrar a vereança aí. Você, desses 5 meses aí, você mudou sua estratégia, mudou sua visão, depois que você adentrou nesse ambiente hostil aí que você disse, você mudou um pouquinho sua
característica? Eu não mudei nada. O problema é que eu não mudei minha característica e tô quase sendo expulso. Né? É porque eu não vou mudar uma coisa que não deve ser mudada. Eu não vou parar de fiscalizar porque A ou B quer que eu pare de fiscalizar. Eu não vou parar de fazer os ofícios, de fazer as indicações, os requerimentos, porque alguém quer que eu pare. Né? Se eu peço a Deus saúde, né? Eu tava doente, a única coisa que pode me mudar é a saúde. Se Deus me colocar numa cama, é a única coisa que eu mudaria, né? Porque aí eu tô doente, eu não tenho como fiscalizar. Mas é aquela coisa, ó, tô doente, tô aqui, tô tentando desempenhar o melhor, tentando me manter com o mesmo coração de antes de entrar, com a mesma fé, com a mesma coragem. E ter bom ânimo, ter fé, ser corajoso. Que Josué, Deus... né, irmão? Josué é um 7. Vamos lá. Ser forte e corajoso, né? Forte e corajoso. E aí, escuta, ainda não tô mandei eu, né? Dar uma valorizada nos nossos participantes aqui, ó. Rony Alves Martins, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Humberto Perim, amém, boa noite. Valeu, Betão, um abraço. Fábio Costa, nosso amigo Fabão. Grande Fabão. Edson Alves dos Santos, boa noite. Davi Ferraz e vereador Kleber. Marcos Sobral. Aqui, Fabão, podcast hoje um pouco polêmico, mas muita responsabilidade. Vereador atuante e corajoso, em prol dos munícipes de Guarulhos. Muito bom. Parabéns, Fabão. Francisca Salles Moreira, Vivi da Prevenção. Grande Vivi, um abraço. Aqui, ó, diretora Sandra Irata. Acho que foi Sandra que você aí, fez um abraço, Sandra. Na escola, boa noite. Sandra. Ela até cita aqui, ó, ele foi muito... Cadê? Deixa eu a fala dela aqui. Ele foi extremamente educado comigo. Olha aí, tá vendo? Eu sou educado, o problema é que... É um gentleman. Não, o problema não é que tem pessoas que elas não são educadas e esperam e elas querem que a gente seja extremamente educado. E trabalhando na educação. Não, a pessoa, pensou, né? Veja só, eu peguei, a professora me falou na discussão, a gente vai postar isso. A professora em questão que estava lá, ela foi falar que eu chamei ela de vagabunda, chamei o servidor de vagabundo, e era mentira, eu já desmenti isso. E ela pegou e falou, por que você não vem em horário de aula? Eu falei, porque o horário de aula eu estava em outra escola, eu estava fiscalizando mais de uma escola. E naquele momento a gente foi, e ela falou que não tinha criança lá naquele momento. E ela falou os palavrões dela, e quando eu falei do que eu fui xingado, aí veio uns e falaram assim, tem criança aqui. Aí eu peguei, eu falei, ó, filma aí, ó, se tem criança. Aí ele pegou e filmou, não tinha criança nenhuma. Aí eles arrumaram uma criança dentro de uma sala que tava longe, ó, tá aqui a criança. Eu falei, então devolve pra sala de aula que eu não sou professor e eu não tô aqui pra ensinar ela. Poucas ideias. Aí isso é ser mal educado. Só que tá pirraçando, entendeu? E é uma petista. E sabe o que é engraçado? E nem tiro. Nem tiro. Se fosse tiro, seria o nosso. Que a gente é daqui pra lá. Daqui pra lá. Polícia Civil. O trabalho da Polícia Civil. Tem um outro projeto que a gente vai colocar, né? Que hoje o policial civil, ele tem que ficar lá pra fazer o atendimento. Certo. E aquele policial civil poderia estar investigando os inúmeros casos de homicídio que tem, de tráfico de droga, e ele está ali. Então a gente criar a mesma coisa que acontece lá no Poupa Tempo. Colocar pessoas da prefeitura para atender. E são poucas delegacias, não tem muita delegacia. Então, no caso, 40 pessoas já supriria. 80 para ter um revezamento já supriria e a gente ia conseguir fazer com que esses policiais civis trabalhassem. Entendi. Investigando, entendeu? Entendi. Um outro projeto também é dos banheiros químicos para os feirantes, que não tem, e eles pedem muito, né? E cara, você trabalhar lá aquele tempo todo e não ter um banheiro ali, exatamente, é chato pra caramba, humano, né? É cruel. Então, a gente tem também o toxicológico, né? Para tanto vereadores quanto professores. E principalmente professor, né? Porque é o seguinte, eu tive uma discussão com uma professora que procurou a minha pessoa para discutir. Então, eu não fui falar com ela. Certo. Ela falou, você falou que eu sou drogada. Eu falei, não, querida, eu não falei não. Inclusive, ela teve aula com a minha mãe. E minha mãe é a favor desse... Mas o que acontece? Quando você vai entrar,
E não é do bolso do professor que vai sair isso. Vale lembrar, né? Quando você entra na polícia militar, você vai fazer o toxicológico. Quando você tá fazendo sua carteira de motorista, você tem que fazer o Uber, né? Você tem que pra ser Uber. Né? Olha só, exerce a função remunerada. Para ser juiz, o juiz, cara, o juiz que passa numa... É tão difícil passar, tem o toxicológico. Para ser delegado da Polícia Federal, né? Para ser promotor. Para você pilotar um avião, você precisa fazer o toxicológico, porque não vai ser legal você estar num avião que o piloto é um drogado. Você tá levando vidas, né? Tem até um filme do Denzel Washington, O Voo, né? Que ele é o piloto que ele faz uso drogado. de drogas. É alcoolista. Né? Não, de cocaína, de todas as drogas. Então, a gente lida com o bem mais precioso que tem, mais do que a vida, para mim, é as próprias crianças. Porque se a gente não tiver uma política voltada para as crianças, a gente vai ter futuros dependentes químicos, futuros assaltantes de banco, futuros lulas na política. Então a gente tem que fazer com que essas crianças tenham ótimos professores. Certo. E o que me assusta, por exemplo, é uma professora que não tem a capacidade de ter educação para conversar comigo. Imagine o que ela deve fazer com um aluno que às vezes discorda dela dentro da sala de aula. Então a gente tem que ter o toxicológico e até psicológico. A gente não colocou isso, mas o toxicológico para os professores a gente colocou. Entendi. Porque, quer dizer, a gente vai ter um drogado dando aula para uma criança, e eu já tive professor que era maconheiro. Falar, não é normal isso não? Será que não é normal não? Será que não tem professor que usa droga não? A gente tem professor hoje que foi assaltar. Sim. O professor chegou, tirou aqui, ó. Uma parcela grande dos professores votaram no governo Lula achando que teria melhoria, né? Sim. Eles votaram no Lula achando que seria melhor. Sim. E aí você vê professores dos institutos federais que votaram no Lula, fizeram campanha pro Lula, que ficou praticamente 1 ano de greve, porque não teve aumento. Nada de aumento. E corte de desvalorização. Verba, e sim, corte de verba. Sim. Então, e aí? Aí, beleza. Esses professores, eles têm que passar pelo toxicológico. Né? Eles têm. Sim. E eu acho que isso é normal, né? Não tem que ser nada que... Ela falou que eu chamei de drogado. Eu falei, jamais. Até porque quando vai ao munícipe lá na Câmara, tem a tribuna livre, que pode falar o munícipe que quiser lá. E já teve munícipe que falou que vereador não estava trabalhando. Só que eu não levo pra mim, porque eu trabalho pra caramba, cara. Aquilo serve pra muitos outros, mas pra mim não. Então eu nem levo pro coração, porque ele não tá falando comigo. Agora, se tem um professor que fala, eu vou ter que fazer toxicológico porque você desconfia de mim. Não, abençoado. Não é você, é o que realmente é o problema. Ou agora a gente não vai ter toxicológico pra policial militar. A gente vai querer um policial militar com uma arma sendo um drogado. Eu tô errado? Não, isso também não impede que vai ter a briga pela categoria para dar o suporte devido, a valorização, o atendimento também, até psicológico. Se for drogado, é uma profissão, não, eu tô falando, é uma profissão que demanda também um estresse grande, né? Você é louco demais, mas minha mãe é outra pessoa. Minha mãe mudou demais. É complicado. Minha mãe mudou demais, e muito por falha do Estado. E são projetos, esses são projetos. São alguns dos projetos. E para ter a maioria dos votos ali, para ser sancionado isso aí, tem que ter... Primeiro faz o encaminhamento, faz o encaminhamento. Alguém pode evitar esse encaminhamento? Pode. Tem que passar pelas comissões, depois passa pela CCJ para ser aprovado, para depois voltar para a Câmara, para ser votado por todos os vereadores. Então é um trâmite, é muito complicado, né? E precisa ter quantos votos assim para ser aprovado depois de todos esses trâmites aí? É a maioria da casa, né? Entendi. A maioria. Isso todos os projetos? É a maioria. Todos os projetos. Tem uns que são maioria simples, tem uns que são nominais. Então, depende. Muito depende do que está sendo proposto. Por exemplo, requerimento geralmente passa tranquilamente. Teve requerimento meu que não passou. Entendi. Pedindo explicações para o secretário de saúde, que o secretário de saúde pediu para eu parar de fiscalizar, que ele tem que fazer isso e ele não faz. Então, eu vou continuar fazendo. Então, veja só, eu tenho desarmonia com alguns secretários. Secretários não, só ele. Os outros são tranquilos comigo. Então, com ele eu não tenho. Mas a gente não precisa ter
amor e morrer de carinhos por todo mundo. O secretário João de Transporte, meu amigo, gosto demais dele. Né? O secretário da própria Cultura já me chamou pra reunião, uma pessoa tranquila, né? João também, né? É gente boa pra caramba. Olha aí. Então, a gente tem vários, tem outros. Os caras vão ficar bravos comigo se pegar aqui e falar, pô, esqueceu de mim. O próprio Giovanni da SAR, não posso esquecer. Meu amigo, atendeu muito pedido nosso já. Mesquita. Mesquita. Não esquece o Mesquita não, né? Senão ele... o vereador delegado Mesquita, ele é um cara que... Poxa, eu olho ali, ele tem uma integridade incrível, cara. É uma pessoa que tem uma integridade. Só a gente que tá lá vê, ele é uma pessoa muito boa. Esses dias eu tive o prazer de conversar por um bom tempo com o Thiago Surfista. É um cara super bacana, né? O Thiago Surfista. O surfista também é muito bom. Ele tem uma reunião que ele fez comigo, ele falou, Kleber, você tem que chegar chegando. Você tem que ser o classe S, mano. Porque se você não chega tranquilo, aí você vira o classe D, classe... tá ligado, lá embaixo. Aí esses dias ele me... Aí, você viu lá o que eu fiz, meu? Eu fiz o que você falou. Pô, não, você passou demais. Você exagerou. Você foi pra mais. Foi demais, dá uma segurada. Você já é, mano. Eu já surfista, um abraço. O surfista é gente boa pra caramba. Eu fiquei um tempão conversando com ele, eu não tive muito tempo pra ficar conversando com ele. Esse dia ficamos conversando um tempo. Eu achei super bacana a forma dele. Não porque ele é o vice-prefeito, né? Mas ele atendeu super bem, ele tava até comendo uns salgados, me ofereceu coxinha. Eu fiquei, acho que foi, né, meu? Eu ofereci coxinha pra polícia, chefe. Mas você vê a diferença. O cara é o vice-prefeito, né? Gente boa pra caramba. Já tive assim, quando eu conheci ele, foi muito simpático. Sempre conversa comigo, na amizade mesmo, né? A gente já jogou bola uma vez e o meu time perdeu pro dele. Aí pronto. Mas faz parte. O cara é atleta, né? Porque o meu time tava mal. Mas eu fiz o gol, né? Você fez um? Se a defesa tivesse boa, ficava 1-0. Nós temos um boleiro aí. Sua parte você fez. Minha parte eu fiz. Nós temos um boleiro aqui também que fez muito bolo. Fez muito bolo, ele tinha uma bolaria. Mas no outro jogo, sem zoeira, foi lá na fazendinha lá. Dos gambá. Na casa dos caras. Na casa dos caras. Mas foi onde? Numa rei? Não. Foi numa rei, não. Não, foi na Itaquera, pô. Foi da... Meu, o nosso time... Eu confundo os presídios. Eu confundo os presídios, mano. O nosso time lá ganhou de 5-3. Olha aí, meu. 5-3. Eu fiz 4 gols. Olha aí, o cara é atleta, Ferraz. Vai ter que jogar com a gente pedi aí, muito, mano. Mas fiz os 4. Aí sim, goleador nato. E vale aqui ressaltar, né? Vem cá, Bernardo, vem aqui. Bernardo. O Bernardo. Cara, tá vendo? Jogador cara. Vem cá, Bernardo. Meu amigo, jogador cara, apareceu aí, lá. Olha lá, Bernardo. É corintiano aqui. Vem cá, corintiano. Perdeu, eliminado da fase de grupo pra Sul-Americana, perdeu pro grande Huracão. De tradição. Tradição, Huracão. Os caras são... Acesso negado. Eu tava assistindo, cara. Eu olhei assim. Eu olhei assim e falei, caramba, os caras vão passar com uma derrota, meu. Eu fiquei bravo. Isso aí, feliz da vida, ó. Aí, ó. Feliz da vida, tamo passando e tal. Cara, faltando o quê? 15 segundos pra acabar o jogo. O outro time lá fez o gol. Foi mesmo. No outro jogo. Aí ficou 1-1. Aí foram eliminados. Eu vibrei, rapaz. Não, pô, eu vibrei que nem o 100º gol do Rogério Ceni. Pô, você trouxe o cara aqui pra isso, mano. Não, mano. Pô, ele falou que já apanhou pra caramba na semana. Falou que vai ganhar. Ele é sonhador. Eu sonho com um Brasil bom, perfeito. Ele sonha com o Corinthians ganhando o Brasileiro e a Copa do Brasil. É um sonho. Não, mas sobrou, né? Tem gente que acha que o Lula é inocente. Tem gente que acha que o Corinthians vai ganhar. Mas não tem jeito. Tem mais uma pergunta. Vamos, doutor, pergunta. Daqui a pouco eu já vou fazer o sorteio do nosso lindo boné aqui, hein? Isso aí, mais uma pergunta. Responde aí, vereador. A pergunta vem da Vivian, que diz... O senhor tem algum projeto para a saúde mental dos educadores da nossa cidade de Guarulhos?
Até agora não, Até agora não, mas manda fazer. Já te manda fazer. Já vamos colocar aí. Se caso algum educador tem um projeto, ninguém nunca você passou, pode nunca tive apresentar lá uma pro senhor. visão. Caso tenha a própria Vivian está de Vivian. portas abertas. Eu tenho uma clínica de psicologia aí que é a nossa parceira aí que tá à disposição aí, ó. Pra fazer uma parceria aí, ó, e dá pra gente dar um...